Nós temos 8 minutos. Mas um certo varão chamado Atos capítulo 5. Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e revivesse parte do preço da herdade? Guardando a não, ficava para ti, e vendia não, estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levando-se os mancebos, cobriram o morto, e transbordando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram o teu marido. Também te levaram a ti, e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam na porta e a sepultaram, junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criaram no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Ruas e os impunham em eleitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante ao Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E, levantando-se, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram-se à mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o concílio e a todos os fãs do filho de Israel, e enviaram aos cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando-lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que o homem que encerrastes na prisão, então não o templo, e ensinavam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao concílio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos
admoestamos nós explicitamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós examinamos o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito dos que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas tentando ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Deste levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu a todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra e de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis fazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Todos os dias, no templo, nas casas, não cesavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Acabou? Acabou. Então, rapidamente, no início do texto a gente viu que morreu 2 pessoas. Por que elas morreram? Naquela época as pessoas estavam vendendo muitos bens, muitas coisas. No capítulo anterior a gente viu isso. E dava para a igreja, para a obra, para o cristianismo crescer. Só que os caras, em vez de ser honestos, não, eles foram mentirosos. Né? E tinha um mover do Espírito Santo, então eles morreram ali. Tinha um mover tão grande do Espírito Santo que a sombra de Pedro, por onde ele passava, as pessoas ficavam sobre a sombra dele e o poder de Deus curava. Né? E a fidelidade dos apóstolos era tão grande, que eles foram presos, apanharam, mesmo assim eles se sentiram felizes, porque eles se sentiam dignos de levar o nome de Cristo. É isso aí, o tempo acabou. Leiam a Bíblia, ela é muito top. É isso aí. E os cachorrinhos agora vai ficar quietos, vão ver a Bíblia no próximo também. Um abraço. Atos capítulo 5.